Muito amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, temos o privilégio de termos o nosso momento devocional de hoje, na quarta-feira, dia 12 de agosto, e rogamos a Deus que sempre nos guie e assim também ilumine o nosso entendimento e faça com que a sua palavra habite em nosso coração com toda a sua riqueza. O texto hoje que nos conduz na devoção é o texto de Miqueias, capítulo 4, do versículo 6 até o 13, onde diz assim: O Senhor Deus diz: virá o dia em que eu reunirei aqueles que sofrem, todos os que eu castiguei quando os expulsei da sua pátria. Trarei de volta dos países distantes todos os que estiverem vivos e farei deles uma nação poderosa. Eu, o Senhor, reunirei no monte Sião, e daquele tempo em diante e para sempre eles serão novamente o meu povo. E Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel. Jerusalém, por que é que você está chorando como uma mulher que está com dores de parto? Será que é porque você não tem rei e os seus conselheiros morreram? Jerusalém, torça-se de dor e grite como uma mulher que está dando à luz, pois os seus moradores vão sair e morar nos campos e depois irão até a Babilônia. Mas o Senhor os salvará e os livrará do poder dos inimigos. Muitas nações se reuniram para atacar Jerusalém. Essa gente diz: Jerusalém deve ser destruída e profanada. Mas eles não sabem o que o Senhor está pensando e planejando. Não sabem que ele os reuniu para os castigar, como se ajuntam as espigas para pisá-las e separar o trigo da palha. O Senhor Deus diz: povo de Jerusalém, levanta-te e ataque os inimigos. Eu darei a vocês a força de um touro com chifres de ferro e cascos de bronze. Vocês destruirão muitos povos e oferecerão a mim, o Senhor do mundo inteiro, as riquezas que eles conquistaram pela força. Esse é o texto, Miqueias 4, 6 a 13. E o destaque é o versículo número 6, especialmente a primeira parte. O Senhor Deus diz: virá o dia em que eu reunirei aqueles que sofrem, todos os que eu castiguei. Esse versículo nos traz a temática do sofrimento. E a gente sabe que todo ser humano, de um jeito ou de outro, acaba passando por isso. Sofrimentos físicos, sofrimentos psicológicos, emocionais. Enfim, eles podem ser de formas diferentes. Alguns sofrem, aos nossos olhos, sofrem mais, outros sofrem menos, mas por uma razão ou outra, todos nós passamos por sofrimentos. Então, a gente pode dizer que sofrimento é uma das marcas da nossa vida, é uma das marcas da humanidade. E a gente pensar bem, acho que não houve ninguém na história do mundo que não tenha sofrido. A gente sofre ao nascer, sofre ao morrer, a gente sofre às vezes por causa dos castigos que os nossos erros nos trazem, castigos assim também de formas diferentes, A gente sofre, enfim, por muitas coisas. E basicamente a razão disso, no fundo, a razão de todo sofrimento é o pecado, é a desobediência. Olhem bem, se nós conseguíssemos cumprir perfeitamente a vontade de Deus, a lei de Deus, os mandamentos, será que nós enfrentaríamos sofrimentos? Certamente não. Então nós sofremos porque somos pecadores, porque desobedecemos à santa vontade de Deus. E assim também era com o povo de Israel. Eles sofriam por causa do seu pecado. Deus não tinha nenhuma intenção de expô-los ao sofrimento simplesmente por vontade dele.
eles sofriam como consequência dos seus erros, como consequência do seu pecado. E o pecado, quando entra no mundo, traz o pior dos sofrimentos, que é a morte. Como sofremos quando alguém morre, como sofremos quando pessoas amadas deixam esse mundo. E quantas vezes as pessoas sofrem muito até chegar a esse momento da morte. Enfim, é importante sempre lembrarmos e refletirmos a respeito dessa temática, da temática do sofrimento, e olhar para Jesus também. Deus prometeu que um dia vai reunir todos os que sofrem e livrá-los desse sofrimento. Nós sofremos porque somos pecadores. E em Cristo, pelo sofrimento de Jesus, veja, o Filho de Deus também sofreu. Não por ele, mas por causa dos nossos pecados. E em Cristo, Deus nos reúne como igreja, nos reúne como seu povo pela fé em Jesus Cristo. E assim, com o seu perdão, com o perdão de Jesus, ele tira de nós esse sofrimento, o sofrimento da condenação eterna. Enquanto no mundo, conforme Jesus mesmo disse, podemos sim passar por aflições, mas podemos ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo exatamente com o seu sofrimento. E um dia vamos estar reunidos, conforme a promessa de Deus, na pátria celeste, onde isso não existirá, nenhum tipo de sofrimento. Louvemos a Deus por isso. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos por teu amor, que olha por nós com compaixão e misericórdia diante do nosso pecado e do sofrimento que ele traz, e envia o seu Filho Jesus para, com o seu sofrimento e sacrifício, nos dar perdão, vida e salvação. Abençoa-nos, querido Deus, e assim reúna-nos também no dia em que deixarmos esse mundo na pátria celeste, onde desfrutaremos de alegria sem fim. Querido Pai, esteja conosco e assim cuida de toda a nossa vida, cuida de todos os aspectos da nossa existência. No nome de Jesus, o nosso Salvador, é que oramos. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.